Agora que nós já conhecemos os principais recursos do Moodle, vamos partir para as atividades. Então, a primeira atividade que a gente vai tratar aqui com vocês é a atividade fórum. Em primeiro lugar, é preciso que a gente saiba quais são as diferenças entre os recursos e as atividades. Os recursos são objetos que podem ser adicionados ao corpo da sala virtual, ou seja, a página principal do seu curso, mas eles não oferecem meios para interação, para colaboração e nem para avaliação. São utilizados geralmente para disponibilizar materiais didáticos. Já as atividades, diferente dos recursos, elas sim oferecem meios para interação, tanto interação, colaboração, avaliação e feedback por parte do professor e da professora. A primeira atividade que a gente vai tratar aqui com vocês vai ser a atividade fórum. O fórum, ele é muito mais do que uma atividade. Ele pode ser adotado como uma estratégia de comunicação assíncrona no Moodle. Ou seja, comunicação assíncrona é aquela que ocorre em tempos diferentes. Diferente de uma webconferência, por exemplo, que professor e estudantes ou duas ou mais pessoas estão ali no mesmo tempo se comunicando, o fórum é uma ferramenta, uma estratégia de comunicação assíncrona, ou seja, em tempos diferentes. Vamos dar uma olhada aqui na análise dos objetivos educacionais da atividade fórum. Então, já disse para vocês que o fórum é um espaço de comunicação assíncrona, mas que também ele pode ser utilizado como uma atividade. Bom, o fórum promove o compartilhamento de informações. Ele pode ser avaliado, ou seja, você pode sim criar um fórum avaliativo. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia, porque eu prefiro sempre trabalhar com o fórum como um espaço de comunicação e debate, muito menos do que um fórum avaliativo. Um fórum avaliativo, pelo menos aqui no IFG, não é uma prática muito usual. A gente trabalha com o fórum para proposição de debates e discussões. Então, o fórum promove também comunicação e interação. Os estudantes podem se comunicar ali no fórum, o professor pode atribuir um feedback, atribuir uma resposta, e ele promove também colaboração. Então, o fórum é uma atividade ideal, tanto para o compartilhamento de informações, quanto para comunicação, interação e colaboração. Agora que a gente já conhece um pouquinho dessa atividade, bora lá para o Moodle, para a gente criar um fórum e para que eu possa apresentar para vocês os principais parâmetros dessa atividade. Então, eu estou aqui na nossa sala de testes, vou ativar o modo de edição. Olha só, vou trocar o nome dessa sessão aqui para fórum, só para a gente poder se organizar. Com o modo de edição ativo, eu preciso adicionar uma atividade ou recurso. Selecionar a opção atividades e vou adicionar um fórum. Vou chamar aqui de fórum, atividade fórum, vamos ver. O campo descrição, assim como eu já conversei com vocês anteriormente, é um enunciado da atividade, o que o estudante precisa fazer. Tá? Você opta por exibir essa descrição na página do curso. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu sempre prefiro que a descrição da atividade fique dentro do fórum. Então, eu nunca marco essa opção. Tá? Aqui, nesse campo descrição, lembrando, você vai colocar o enunciado do seu fórum. Existem 5 tipos de fórum. O fórum mais comum é o fórum geral. Eu não vou especificar aqui para vocês como funciona cada um desses 5, porque no próximo vídeo a gente vai ver isso na prática, mas o Moodle disponibiliza basicamente 5 tipos de fórum. Primeiro cada usuário inicia apenas um novo tópico, depois fórum geral, fórum de perguntas e respostas, fórum padrão no formato de blog e uma única discussão simples. Como eu disse para vocês, o fórum mais amplo e mais utilizado, porque é um tipo de fórum bem genérico, vamos dizer assim, é o fórum geral. E eu vou manter essa opção aqui para a gente. Depois, a disponibilidade. O fórum tem uma característica interessante. Você não consegue, nas configurações do fórum, habilitar uma data de abertura. O Moodle entende que, se você criou o fórum, ele já está aberto para a participação dos estudantes. Então, não confunda essa disponibilidade aqui com data de abertura. A gente só tem a data limite, que é a data de entrega, a data de entrega e a data limite. A data de entrega, ela vai aparecer,
logo abaixo do enunciado da atividade, quando o estudante acessar o fórum, mas ela permite que o estudante poste mensagens após a data da entrega. Já a data limite, não. A data limite bloqueia o fórum, né, e ninguém mais consegue postar. Aliás, ninguém não. Papéis com função de tutor, professor ou papéis superiores continuam podendo postar nesse fórum, mesmo com a data limite atingida. Já os estudantes não vão conseguir. Então, a data de entrega e a data limite são datas para o final do fórum e não para iniciar o fórum, tá bem? Seguindo aqui, anexos e contador de palavras. Aqui é autodescritivo, né? Tamanho máximo do anexo, né? Você pode permitir ou não o anexo de arquivos no seu fórum, né? E o padrão aqui nesse caso é 500 KB. Número máximo de arquivos anexados. Se você optar por não permitir enviar arquivos, na verdade ele até deixa, né? Olha só, ele devia bloquear aqui essa opção. Mas geralmente a gente costuma manter aqui o tamanho máximo de arquivo. Né? Deixar 500 KB é um tamanho aceitável. Por quê, pessoal? Porque geralmente o fórum não é um espaço para compartilhamento de arquivos, é compartilhamento de texto mesmo. Então, dificilmente você vai criar uma proposição de um fórum que o seu estudante precisa enviar um arquivo ou submeter alguma coisa nesse fórum diferente de texto. Né? Então, a gente pode manter a opção que está padrão. Número máximo de arquivos anexados, aqui você pode deixar 0, provavelmente ele não vai deixar fazer upload, né? Ou deixar a configuração padrão e mostrar contagem de palavras. Aqui pode ser interessante quando você cobra do seu estudante um número mínimo de palavras, né? Um tamanho de texto específico. Aí você pode habilitar, sim ou não. Aqui geralmente eu deixo as configurações como estão, né? Configuração padrão aqui para o meu fórum. Geralmente quando eu trabalho com fórum, eu configuro o campo geral, né, que é o nome do fórum, a descrição, a disponibilidade e pouquíssimas outras coisas. Né? O fórum é uma atividade muito simples de configurar, a gente não precisa ficar habilitando muita coisa, não. Assinatura e monitoramento tem duas opções. Eu costumo sempre manter a assinatura opcional, mas você pode forçar, pode deixar automática ou assinatura desabilitada. A assinatura das discussões ou a assinatura do fórum como um todo vai dizer se o estudante vai receber ou não notificações quando, né, houver novas postagens naquele fórum. E também pode habilitar monitorar a leitura. A gente sempre deixa aqui opcional para o estudante ou para o tutor ou professor que estiver ministrando a disciplina escolher se ele assina e se ele monitora a leitura no fórum. Bloqueio de discussões, né? Bloquear discussões após período de inatividade. Geralmente eu não trabalho com essa opção, mas você pode bloquear a depender do tempo de inatividade daquela discussão no fórum em específico. Tá? Limite de mensagens para bloqueio, também a duração de bloqueio aqui tem não bloquear ou tem o número de dias aqui. Ixi, tem um carro de som passando aqui, mas eu vou deixar, pessoal. Não tenho o que fazer, não. Avaliação global do fórum. Essa opção aqui eu não costumo habilitar, porque eu sempre deixo a avaliação no próprio fórum, lá nas postagens. Isso quando o fórum é avaliativo, né? Pouquíssimo utilizado aqui no IFG. Avaliação global do fórum, não costumo habilitar essa opção. Aqui no campo avaliações, caso o seu fórum seja um fórum avaliativo, é aqui que você vai marcar a opção. Então, nenhuma avaliação, o seu fórum não é avaliativo, como a gente costuma trabalhar. Mas você pode habilitar outras opções. Pode ser a média das avaliações, a contagem das avaliações, a avaliação máxima, mínima ou a soma das avaliações. O que isso quer dizer? Bom, você concorda comigo que um fórum, o estudante pode ir lá e postar quantas respostas ele quiser. Se for um fórum avaliativo, o professor, a professora pode ir lá e avaliar essas diferentes postagens. Mas qual é a nota que o Moodle vai considerar como sendo a nota final dessa atividade? É aqui que você vai dizer. Quando o fórum é avaliativo, geralmente eu coloco a opção avaliação máxima. O que isso quer dizer? Que o professor ou tutor ele pode avaliar
mais de uma postagem de um mesmo estudante. Mas o Moodle vai considerar como nota final daquele fórum a nota máxima. Tá? Então vamos supor aqui que esse fórum vale 10 pontos. O que isso quer dizer? Se o estudante postar 2, 3, 4 vezes, o tutor ou o professor pode ir lá e avaliar as 3, 4 postagens dele. Mas o Moodle vai considerar como nota final daquele fórum a nota de maior valor. É isso que esse tipo agregado quer dizer. Tá bem? Eu vou tirar a opção aqui, vou deixar nenhuma avaliação, né? Porque a gente não costuma avaliar fóruns aqui no IFG. E a gente tem as outras opções, configurações comuns, restringir acesso, condições de conclusão, tags e competência. Nenhuma dessas opções a gente vai trabalhar agora, porque isso aqui vai ser objeto de outros vídeos. Então eu vou salvar e voltar ao curso. Olha só o que aconteceu. A gente tem um fórum criado aqui nesse tópico, que eu chamei de fórum, para a gente conseguir agregar a nossa atividade. Então, nesse vídeo, pessoal, foi um vídeo mais objetivo, né, e de configurações para eu te apresentar como é que essa atividade pode ser criada e configurada, tá bem? Vou parar o vídeo por aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento dos 5 tipos de fórum que podem ser criados. Bem, então fique por aqui, até o próximo vídeo.